Apresentar esse nosso novo produto maravilhoso que a gente tem aqui, ó, que são esses jogos de tigelas transparentes da Sorrac. Olha que lindas, gente. Nós vamos dar uma dica bem legal para vocês. Sabe aquele bolo bombom que o pessoal faz naquela descartável, que usou uma vez, tem que jogar fora porque ela é muito mole, não dá pra gente segurar direito? Não, essa aqui eu faço fazer várias vezes utilizando a mesma tigelinha. Nós vamos usar para fazer várias vezes esse bolo. E também vamos dar uma ótima sugestão na sequência de uma sobremesa feita, de vez de ser numa taça, a gente vai fazer na travessa da Sorrac.